Professor Carlos Nepomuceno. Professor Carlos é jornalista, consultor e professor de pesquisa mais das causas e consequências da chegada da internet para a sociedade. Escolhido pela revista Info como um dos 50 campeões brasileiros de inovação em 2007. Ele defende que a principal causa da revolução cognitiva atual é o aumento da população de 1 bilhão para 7 bilhões nos últimos 200 anos. Autor do livro O Conhecimento em Rede, como implantar projetos de inteligência coletiva, em parceria com Marcos Cavalcante, do Centro de Referência em Inteligência Empresarial, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor Carlos Nepomuceno também publicou e-books reunindo suas produções no blog nepo.com.br e ele é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal Fluminense e dá aulas em cursos de pós-graduação e tem se dedicado à implantação de laboratórios de inovação digital participativos em organizações públicas e privadas. Professor Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado. Quer que eu fale aqui? Fala aqui, né? Tá, vou falar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Todo mundo aí. Tem no currículozinho, faltou, você me passou, mas tem um livrozinho que eu lancei em 2013 chamado Gestão 3.0, a crise das organizações tradicionais. Qual é o objetivo aqui da minha apresentação? Deixa eu pegar, só um minuto. Eu trabalho com internet há 20 anos, montei a minha empresa, na verdade eu já trabalho na internet há 22, 23 anos, comecei como pesquisador e montei a minha empresa há 20 anos, 1995, dezembro de 95, eu criei uma empresa chamada .net Serviços Integrados e eu presto consultoria estratégica para organizações. Esse trabalho de consultoria estratégica me levou para um caminho muito diferente, porque quanto mais eu tentava entender a internet, mais ela fugia de mim. Quando eu olhava para ela, ela saía correndo. Aí eu ia mais um pouquinho para frente, que eu ia olhar para ela, ela saía correndo. Então, eu venho há 20 anos tentando entender a internet e há 10 anos comecei a me dedicar à capacitação, a aulas. Comecei a dar aulas em várias universidades. Terminei um doutorado em que eu resolvi, e aí vocês vão ver ali em cima nessa minha apresentação, que eu vou falar de uma coisa que a gente não está acostumado a falar, que é de um conceito chamado macro-história. Então, uma das primeiras conclusões que eu cheguei na minha perseguição, na tentativa de entender a internet, então já estou completando 20 anos nessa perseguição implacável, né? E sempre vivendo uma certa frustração, mas, de alguma forma, eu cheguei a um conceito, que é um conceito importante para os meus estudos, com que eu trabalho com os meus alunos, que é um conceito de certezas provisórias. Então, quando vou dizer uma série de coisas para vocês, e aí vocês vão me dizer, mas você tem certeza disso que você está falando? Eu tenho certeza provisória. Não garanto que amanhã, na semana que vem, eu vou estar com essa mesma certeza provisória. Eu vou estar com outra certeza também provisória. E eu apresento, então, os resultados até aqui dessa pesquisa. E essa pesquisa, eu queria dizer para vocês, que a pesquisa que eu faço sobre a internet, ela tem uma característica muito especial. Porque eu aprendi que eu não ia conseguir entender a internet se eu fizesse uma pesquisa tradicional. Então eu entrei numa viagem com os meus alunos, hoje eu tenho mais de 2.000 alunos que participam desse processo, desde que a gente começou a dar aula e tal, e eu envolvi os meus clientes também. Então essa certeza provisória, ela vem sendo trabalhada, eu tive bastante tempo no BNDES, durante um ano, discutindo o que é a internet, quais são as consequências e o que a gente pode fazer. Tive na Petrobras, tive na Vale do Rio Doce, tive na
na Prodesp em São Paulo. Hoje eu estou trabalhando aqui com a Prefeitura do Rio há 3 anos. Estive no governo do Espírito Santo, estou trabalhando com eles. Estive essa semana em Maringá, ajudando o pessoal do Polo de Software. Então, eu vou trazer para vocês algumas observações muito diferentes do que vocês estão ouvindo sobre internet e rede social. Isso tem a ver com este estudo e com a maneira que a gente está estudando. E a gente vai ter uma visão muito diferente do ser humano também. Porque a internet, ela é um fenômeno que faz com que a gente comece a pensar coisas diferentes. Porque, por exemplo, como que nós conseguimos fazer as manifestações de 2013 e a garotada foi para a rua, cada um com seu cartaz, sem nenhum partido, sem nenhum sindicato, sem apoio de nenhuma instituição consolidada? Como as manifestações estão acontecendo agora, em 2015, sem o apoio de nenhum sindicato, de nenhum partido, de nenhum governo estadual, municipal, com 2 milhões, 3 milhões de pessoas nas ruas? Como a gente pode, de uma hora para outra, quebrar um modelo como da indústria da música? Como de uma hora para outra a gente pode quebrar o modelo das cooperativas de táxi? Primeiro com os aplicativos e depois com o Uber. Como a gente pode começar a mexer profundamente no modelo do turismo, nos hotéis, em que as pessoas alugam seus apartamentos para outras pessoas? Como a gente pode ter milhares de pessoas vendendo produtos para outras pessoas no Mercado Livre? Como a gente pode ter vários sebos vendendo para outras pessoas distantes do Brasil inteiro, quebrando o modelo tradicional dos livros? Então eu fiz um videozinho discutindo um pouco, e depois eu entrei também numa discussão sobre impactos dessas mudanças todas na religião. Eu fiz um videozinho e posso falar um pouco para vocês sobre isso. Então quero dizer uma coisa para vocês, que é uma coisa fundamental para a gente mudar a maneira que a gente pensa a nossa espécie. A nossa espécie é uma espécie muito louca. É a única espécie do planeta que cresce sem pedir licença para ninguém. Todas as outras espécies, talvez a gente tenha uma exceção dos insetos, as outras espécies não podem crescer demograficamente. Vocês não vão ver uma manada de 2.000, 3.000 leões. Vocês não vão ver uma manada de 3.000 elefantes. Vocês não vão ver uma manada de 3.000 lobos. O lobo, o elefante, os leões, né? Eles têm um limite demográfico. Eles não podem sair de um determinado tamanho da espécie. Por que que isso acontece? As outras espécies, elas têm um limite genético. Se elas começam a crescer num determinado ponto, há uma crise na espécie, ou elas se dividem, ou ela se divide a espécie, ou ela começa a matar os filhotes, ou ela vai deixar que o pessoal, que os animais mais velhos morram, através de algum tipo de procedimento, deixando no meio da estrada, ou deixando que o predador mate. Então, todas as outras espécies humanas, elas não têm limites demográficos. Elas têm limite demográfico. E a única espécie que não tem limite demográfico é a nossa espécie. Aí vocês vão me perguntar, o que que isso tem a ver com a internet? Então, a descoberta, talvez a descoberta principal que eu tenha tido nos meus estudos, olhando para o passado e vendo outras mudanças de mídia na história, essa não foi a primeira, eu cheguei a esse conceito da complexidade progressiva. O ser humano vive uma complexidade progressiva. Isso está muito evidente agora, quando a gente passa a ser uma espécie planetária. A gente deixa de viver em nichos, índios na Austrália, índios maias, incas, europeus e africanos separados. A gente passa a ser uma espécie planetária, mais ou menos a partir de 1500, com a chegada das navegações. A gente passa a ser uma espécie planetária que começa a fazer negócios com todo mundo.
E a gente tem um salto de 1 para 7 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos. Eu vou repetir, 1 para 7 bilhões de pessoas nos últimos 200 anos. Vocês não vão entender a internet se vocês não entenderem esse conceito da complexidade demográfica. A complexidade progressiva nos obriga de tempos em tempos a promover a chegada de novos tecnocódigos culturais. Então a nossa espécie, olha só que interessante, a nossa espécie, ela transita ao longo da história e ela tem uma necessidade de mudanças macroculturais para que a gente possa continuar sobrevivendo, para a gente continuar resolvendo determinadas crises. O ser humano de 1800 era um ser humano que habitava um mundo de 1 bilhão de pessoas. O ser humano de 2015 é um ser humano que habita um mundo de 7 bilhões de pessoas. E eu quero dizer para vocês o seguinte, um ser humano de 1 bilhão de pessoas tem um determinado ambiente cultural e esse ambiente cultural de 1 bilhão de pessoas se torna obsoleto se você sai de 1 para 7 bilhões de pessoas. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não é possível continuar convivendo e vivendo numa sociedade em que nós temos 1 bilhão de pessoas, 7 bilhões de pessoas, e nós temos a maneira de pensar, a sociedade, a política, a própria religião, todo o modelo que a gente tem cultural, nós estamos pensando como se nós fôssemos apenas 1 bilhão de pessoas. Eu brinco como se a gente dissesse para vocês o seguinte, nós temos hoje um tamanho das formigas, mas nós temos uma cultura de zebra. A maneira que a gente culturalmente trabalha é uma cultura de zebra, de manadas, e nós estamos vivendo 7 bilhões de pessoas, cidades de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões de habitantes, já são uma escala de complexidade muito alta e nós temos uma governança no modelo de mamífero, de zebra, de gnus. Então, quando eu estou falando, o que eu estou dizendo para vocês? A internet, ela vem resolver um problema da espécie humana e ela vem introduzir um novo modelo de cultura, de macrocultura na sociedade. A internet não é uma mídia, ela não é uma tecnologia. A internet, ela permite a mudança, uma profunda mudança cultural. Eu ainda vou mais fundo ainda. Nós estamos passando do Homo sapiens 1.0, que era um Homo sapiens que não falava, que só gesticulava e grunhia, para o Homo sapiens 2.0, que era um Homo sapiens dos sons, oral e escrito, e nós estamos indo hoje para um Homo sapiens 3.0, que é um Homo sapiens dos rastros. E são os rastros, os algoritmos, as plataformas digitais colaborativas e participativas que permitem, que começam a apontar uma saída para as crises que nós estamos vivendo. Quem tem a avaliação de que a crise que nós estamos passando é o capitalismo selvagem, que é o egoísmo das pessoas, que as pessoas perderam seus valores, não é isso. Nós estamos vivendo uma macrocrise cultural porque nós crescemos além do que podíamos e nós precisamos fazer uma profunda reforma cultural usando as novas plataformas para que a gente possa voltar a ter um tipo de qualidade de vida que foi perdida ao longo, principalmente, do século passado, que foi um século extremamente concentrador, extremamente violento. E foi violento porque nós não tínhamos condições culturais para abrigar 7 bilhões de pessoas. No século passado a gente vem caminhando nessa direção. Então eu estou trazendo uma visão completamente diferente para vocês. A cultura humana não é uma cultura, ela é uma tecnocultura. Os outros animais vivem a genética. Nós somos tecnoculturais. Tudo que vocês estão vendo aqui, que vocês acham natural, essa garrafinha d'água, esse projetor, essa cadeira, a roupa que vocês estão vestindo,
Tudo isso é tecnologia. Só que o nosso cérebro, que é muito esperto, ele transforma a tecnologia em algo invisível. E a gente acha que é natural. E quando as novas tecnologias vão surgindo, elas vão sendo adaptadas pelas pessoas e vão se tornando natural. Elas vão se tornando naturais. Só que ela provoca mudanças culturais e a gente não vai percebendo. Então, olhando para a macro-história, a gente vai ver que existem 3 modelos de mudanças culturais. Existem mudanças culturais, que foi, por exemplo, a passagem do alfabeto, da escrita desenhada para o alfabeto, é uma mudança incremental da cultura. Apesar de todas as mudanças provocadas na Grécia, tem um livro de um cidadão chamado Havelock, que ele faz uma análise, que é o pessoal da Escola Canadense de Comunicação, de que ele levanta a hipótese de que as mudanças que aconteceram na Grécia, filosóficas, políticas, foram provocadas pela mudança tecnocultural dos novos tecnocódigos que os gregos passaram a usar. A chegada da escrita é uma revolução cultural radical, uma macro mudança cultural radical. E ela influencia e impacta profundamente na história da Igreja Católica. Eu passo, por incrível que pareça, eu passo na minha sala de aula um filme chamado Lutero, que mostra a influência da escrita e do livro impresso na Reforma Protestante. A Igreja a Reforma tem tudo a ver com a chegada do papel impresso. Como o monoteísmo tem tudo a ver com a chegada da escrita. Não haveria monoteísmo judaico sem a Torá, não haveria monoteísmo cristão sem a Bíblia e não haveria islamismo sem o Alcorão. Você vê que todas elas vêm de cima para baixo, descendo e com as leis e as normas e as regras. Então nós temos esses 3 tipos de macromodelos culturais. Então nós passamos do gestual para o sonoro e para o rastro, já falei isso. E o que eu acho que é interessante para vocês entenderem a chegada da internet, a internet ela introduz ela tem 3 revoluções numa só. A primeira revolução da internet é uma revolução da massificação da escrita pela terceira vez. Você tem a primeira chegada da escrita, de 5.000 anos para trás, de 5.000 anos. Depois você tem a chegada da escrita impressa há 500 anos, que profundamente marca a história da Igreja Católica e marca a sociedade como um todo, a sociedade moderna. E nós temos agora a terceira massificação da escrita através dos blogs, de tudo que a gente se comunica pela internet, a escrita digital. Então a gente tem essa revolução incremental. Nós temos uma revolução radical, que é a massificação do rádio e da televisão, a massificação do áudio e do vídeo à distância, que permite que a gente consiga trocar vídeos e áudios à distância. Inclusive eu estou gravando, isso aqui vai para o YouTube, amanhã eu estou colocando essa palestra no YouTube, se vocês quiserem depois ouvir de novo ou compartilhar. E a terceira revolução, que é a mais importante, que vai ter mais impacto na sociedade, inclusive, na minha opinião, nas religiões, é a chegada dos rastros digitais, que permite que a gente possa estruturar um novo modelo de sociedade, em que permite que a gente possa conviver com 7 bilhões de pessoas com mais possibilidades. Então, na minha visão e dos meus estudos, eu tenho esse mapa para mostrar para vocês. A história humana é uma espiral, e conforme a gente vai aumentando a demografia, nós vamos passando por governanças diferentes. A governança que nós estamos saindo é uma governança muito fortemente baseada na manada, nos animais, se a gente for comparar com os animais, nas manadas,
eu chamaria um modelo cultural monoteísta, de alguma forma messiânico e de alguma forma baseado em líder-alfas. Todos os modelos das organizações, presidente da empresa, presidente do país, papa, né? Diretores, gerentes, professores, tudo isso é baseado num ambiente cultural. E eu quero dizer que esse ambiente cultural que a gente vive hoje, que é o ambiente do líder alfa, ele está em crise. O que está em crise hoje é este ambiente do líder alfa. É a incapacidade desse líder alfa de lidar com a complexidade de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos saltando da espécie das manadas, dos mamíferos, e estamos indo em direção à espécie das formigas, dos rastros das formigas. Então a gente está passando ali, né, da oralidade, da escrita impressa e do digital para as colônias. Eu fiz aqui um exercíciozinho aqui, mostrando que as religiões são impactadas por essas mudanças. Então eu fiz aqui mais ou menos um desenho, mostrando o seguinte: nós tivemos nas aldeias, e a gente tinha no início um panteísmo, as pessoas muito ligadas à natureza, depois um certo politeísmo, uma certa abstração da natureza e criando os primeiros deuses politeístas. Depois nós tivemos um movimento monoteísta por uma necessidade cultural, na minha opinião, e nós teremos agora um movimento, também na minha opinião, cultural, que vai pegar todas as organizações, inclusive a religião, um movimento que tende a um certo politeísmo. Mas não um politeísmo do ponto de vista que as pessoas vão escolher deuses, aí vai ter uma coisa que nem a Grécia. De repente vão ter muito mais igrejas e muito mais segmentos muçulmanos, segmentos cristãos, segmentos isso, segmentos aquilo. Vai haver uma pulverização. Essa é a macro tendência que eu acho que a gente vai caminhar. Então, o que acontece? As características de macro-revoluções culturais são revoluções que têm massificação dos códigos culturais existentes, a escrita, o rádio e a televisão, e a gente tem a introdução de novos códigos culturais, que é a reintermediação, que a gente faz uma reintermediação. No início eu falava que a gente estava desintermediando a sociedade. Nós não estamos desintermediando, nós estamos reintermediando. Nós estamos reintermediando os professores, reintermediando os taxistas, reintermediando os hotéis, reintermediando os vendedores de livros, estamos reintermediando todos os intermediadores do passado, porque esses intermediadores estavam muito caros e corporativistas. Então, o que acontece na nossa sociedade quando a gente vive essas crises culturais? Nós temos aqui um centro, então você vê o azul e o verde, as pessoas não conseguem se comunicar. Aumenta a população, as pessoas vão perdendo o contato entre elas, vão esgarçando a cultura. As pessoas começam a não poder mais se comunicar. E isso que gera crise cultural. Porque as pessoas não conseguem se empoderar, elas vão se desempoderando e o centro vai se empoderando. Então você tem um forte fortalecimento financeiro, você tem você caminha para monopólios estatais e privados, e você começa a ter um desempoderamento do cidadão. Aí vocês vão dizer, isso é uma coisa dos malvados que estão... Não são coisas, não é questão do bem e do mal, é uma questão sistêmica. Se você aumentar a população, se você tiver um pico demográfico, necessariamente as pessoas vão começar a ter crises e você vai ter que massificar a produção. Primeira coisa que o cara faz quando ele começa a ter muitos filhos, ele fala, olha, o almoço e a janta é arroz, feijão e ovo. E o danoninho, papai? Arroz, feijão e ovo. Porque ele não tem condição de ficar, porque ele começa a ter uma crise populacional em casa. Quando você vai ver o exército, a primeira coisa que a pessoa faz no exército é cortar o cabelo de todo mundo, roupa todo mundo igual, e todo mundo sai marchando igual. Por quê? Você vai abaixar a diversidade das pessoas para você poder controlar a tropa. Então a gente teve uma redução da diversidade humana para poder lidar, e isso aconteceu fortemente no século passado, que foi um século de fortalecimento de todos os modelos centralizadores. Tanto o comunismo, quanto o nazismo, quanto o capitalismo de Estado.
Tendência natural quando você tem picos demográficos. Tendência natural quando há uma revolução cognitiva com descentralização de mídia, descentralização de poder. Estamos entrando numa fase de descentralização de poder. Reintermediação das organizações. Isso que a gente está vendo no Brasil, de descentralização das pessoas irem para a rua direto, isso é uma característica já dessa revolução cultural que nós estamos passando. É daí para frente. Se vocês querem atuar politicamente, apostem na descentralização. Então, o que acontece aí? Na reintermediação, o que você tem? Você tem de baixo para cima, desconhecidos começam a conversar com desconhecidos. As pessoas falam assim, e aí estamos falando de Facebook. Essas pessoas não saem do Facebook. Aí eu pergunto, realmente, antigamente todo mundo ficava na praça conversando e agora está todo mundo no Facebook. Antigamente as pessoas ficavam no Faustão assistindo televisão em casa. E eu digo, é melhor ouvir as besteiras dos meus amigos do que as besteiras dos amigos do Faustão. Pelo menos os meus amigos eu posso criticar, os amigos do Faustão eu não posso, que são sempre os mesmos. Isso está empoderando a sociedade. É óbvio que as pessoas estão viciadas nisso, é óbvio que as pessoas não sabem lidar direito com isso, mas isso está empoderando a sociedade, isso está criando elos entre as pessoas. As pessoas estão aumentando a sua autoestima. Pessoas que não se falavam estão se falando e estão se encontrando. São vários casos. Eu acredito que várias pessoas aqui têm grupo do WhatsApp que passam o tempo todo se conversando. Isso está adensando a descentralização. Tem coisas que aconteciam que as pessoas não sabiam, que hoje elas estão sabendo. Essa crise política ainda não acabou, não virou pizza, por causa desse ajuntamento social, que não deixa que determinadas coisas aconteçam, como aconteciam no passado. Isso é uma característica da nova revolução cultural. E nós estamos entrando num processo, e por incrível que pareça, é isto que faz com que a gente comece um processo de descentralização de poder. E foi isso que aconteceu no final da Idade Média, com a chegada do capitalismo, com a chegada da República, e no caso da Igreja Católica, com a chegada das reformas, que foi uma tentativa de descentralizar determinadas crises que a própria Igreja vivia. E não soube se descentralizar por ela mesma, foi descentralizada fora. E agora vocês vão viver mais uma situação desse tipo. Vocês já estão vendo, quer dizer, da reforma para frente, vocês verem como pulverizou o número de igrejas. Quando as pessoas falam assim, qual é a crise da Igreja Católica, na minha opinião? É a centralização. Essa é a crise. Um pastor hoje abre uma igreja em qualquer lugar, então ele descentraliza. Então ele vai pulverizando, ele vai descentralizando. Então é uma rede. Tem um livro muito interessante que vocês poderiam ler que chama Quem Está no Comando? É a briga entre a aranha e a estrela do mar. E o cara diz o seguinte, quando você mata a aranha, você corta a cabeça da aranha, a aranha não faz nada. Quando você corta a estrela do mar ao meio, ela se divide. Então ela se empodera. E aí ele diz, os terroristas, por exemplo, uma rede de terroristas só pode ser combatida por uma rede de agentes. Se você pegar um exército e quiser combater uma rede de terroristas, não vai conseguir. Porque é a aranha contra a estrela do mar. A indústria da música tentou combater o MP3, não conseguiu. Por quê? A rede é mais forte. E vai na tendência da descentralização. A espécie humana resolve sua crise cultural descentralizando. Eu não tenho nada, eu não quero entrar na discussão religiosa. A minha praia são organizações. E a igreja, na minha opinião, é uma organização como qualquer outra. Não faz diferença para mim. E as crises da igreja são as crises de todas as organizações. Todas as organizações muito centralizadas que estão vivendo a centralização nesse século vão ter problema. Então a gente teve aqui
revolução do papel impresso, que é onde eu estudei bastante na minha tese de doutorado. Agora estou estudando bastante a revolução cognitiva de 70 mil anos, que foi a chegada da oralidade. Então eu tenho o rei, que passa para presidente, primeiro-ministro, governadores e prefeitos. É bem diferente, mas é mais ou menos igual. Os nobres viram parlamentares, e agora os nossos parlamentares estão virando nobres de novo. Os padres viram pastores e vão se disseminar a partir ali da Idade Média. E nós temos os escravos e os servos que viram os empregados. É um outro modelo, muito mais, mas continua sendo um modelo de relação de trabalho, em que você tem uma série de limitações. A revolução que a gente está vivendo hoje é diferente. Ela não é igual. Ela não é igual. Ela não tem similaridade. Por que ela não tem similaridade? Isso é uma coisa importante que eu queria falar para vocês. A revolução que nós estamos passando hoje é uma revolução que conclui 70 mil anos de história do ser humano. Nós estamos deixando de ser uma espécie sonora. Quando você olha uma cooperativa de táxi e você compara com o Uber, não é igual, é muito diferente, é um outro modelo. Então, nós vamos criar plataformas digitais. Como é que eu vejo a política no futuro? É a política Uber. Cada parlamentar, cada representante, não sei como é que vai ser o nome, os representantes vão ter estrelinha. Então você é meu representante enquanto você tiver estrelinha. Perdeu estrelinha, você já não é mais representante. Vai entrar uma outra pessoa com estrelinha. A ciência vai ser uma ciência baseada nas estrelinhas e nos rastros. A escola vai ser baseada nos rastros. Os microempreendedores, já está acontecendo isso no Mercado Livre, e a tendência é essa. A pessoa vai ganhar a estrelinha. Então você vai comprar uma vara de pescado de um cidadão no Piauí, você vai ver o karma digital dele para ver se o karma digital dele ele é de confiança ou não é de confiança. O que significa isso? Eu começo a fazer negócio e me comunicar com desconhecidos. Essa é a grande revolução cultural que a gente está passando. Quando desconhecidos passam a conversar e fazer negócio com desconhecidos, quebrando os antigos intermediadores. Foi isso que aconteceu no final da Idade Média. A união, a partir do papel impresso, desconhecido começou a falar com desconhecido. Nesse filme tem uma frase importante, quando Lutero diz que tem que traduzir a Bíblia e que as pessoas tinham que interpretar a Bíblia por elas mesmas. E ele vai interpretar e ele vai distribuir a Bíblia. Foi o primeiro que diz isso. Tira a Bíblia do latim e passa ela para o alemão. Então vamos descentralizar e deixar as pessoas interpretar a Bíblia. E na época as pessoas não achavam que deveria ser feito isso. Então eu tenho esse livrinho Gestão 3.0, em que eu apresento essas teorias todas. Esse livrinho, ainda, na minha opinião, ele é válido. O livro de 2006 já não é mais, já está passada. E o livro de 2013 ainda tem algumas coisas que eu apresento essas teorias todas, eu vou colocando essas questões e apresentando as coisas. O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu, quando entrei nessa jornada para entender a internet, eu, em alguns momentos, estou falando algumas coisas para vocês como se fossem naturais e tranquilas, em vários momentos eu me olhava no espelho e falava assim, você está maluco? Mas sabe como é que eu resolvi o meu problema de eu estou maluco? Vocês viram aquele filme Mente Brilhante? Que o cidadão fica com esquizofrenia e ele resolve não tomar remédio? Então ele começa a duvidar da sua própria percepção. E eu faço isso o tempo todo. Então tem uma cena lá que chega um cara para dizer para ele que ele vai ganhar um prêmio Nobel, e ele pergunta para a aluna, esse cara aqui existe?
Aí o cara, existe. Então, por favor, o que o senhor quer dizer? Porque ele desconfia da sua percepção. Eu desconfio da minha percepção. Então, toda vez que eu venho fazer uma palestra, que eu venho fazer um curso, as pessoas, os meus alunos, eu falo, gente, essas são as conclusões que eu cheguei. Vocês acham que eu estou maluco? E aí as pessoas começam a argumentar. E na discussão dos argumentos, muitas das coisas que eu cheguei à conclusão foi porque eu passei por esse corredor polonês. Então eu venho discutindo isso há 10 anos. Então essas conclusões eu não cheguei sozinho. Eu sou um curador dessa discussão. A partir do momento que as pessoas me trazem algumas questões, você não leu tal autor, eu vou lá ler o tal autor. Isso que você está falando não faz sentido por causa disso. Eu vou lá ver se isso que a pessoa está dizendo tem sentido ou não. Então, eu hoje digo essas coisas com muita tranquilidade, porque essa é a minha certeza provisória. E como eu sei que vocês estão tendo contato com essas discussões pela primeira vez, isso é uma característica da internet. A internet tem uma coisa muito interessante que eu chamo de efeito cupim. O cupim está dentro do armário, a pessoa abre o armário e não tem mais armário. É assim que é a internet. Então essa teoria é uma teoria Uber. Ela está sendo construída totalmente dentro da internet, dentro do YouTube, dentro do Facebook, junto com as pessoas, nas empresas, conversando com as pessoas. E de repente ela está muito consolidada e vocês nunca tiveram contato com ela porque ela está vindo de dentro do armário. É isso que eu ia dizer. Não sei quanto tempo eu já falei. Bom, nós temos um tempinho ainda nesse nosso intervalo para algumas perguntas. Então, calma, vamos levar o microfone. Só dizer que eu tenho alunos padres estudando, e hoje até conversei com o Talvassi, que ele é do Nordeste, tem um grupo de padres estudando meu livro. Fala. Andrei, de Pouso Alegre, Minas Gerais, parabenizar pela exposição e pelo pensamento do senhor. Duas questões. No início o senhor disse que não dá para nós vivermos numa sociedade de 7 bilhões de pessoas pensando como se estivéssemos uma sociedade de 1 bilhão. A minha pergunta é, os valores éticos, morais, de convivência também mudam nessa transformação ou as bases continuam as mesmas? E na questão da perda de centralidade, quanto a isso, não há o risco da anarquia? Ótimas perguntas. A primeira questão ética. A questão ética, eu diria o seguinte. Quando você... Isso é uma característica sistêmica. Não é uma questão moral. Tá certo? Sistemicamente é o seguinte. Se você aumenta muito... Por exemplo, aqui. Né? De repente, se todo mundo aqui resolver morar junto de uma hora para outra, né? As coisas vão ficar meio complicadas de você organizar. Então você vai necessitar criar uma organização, um centro forte. O que eu acho que acontece nessa questão ética é o seguinte: a taxa de hipocrisia na sociedade, ela tende a crescer quando o centro se fortalece e começa a ficar com certo poder absoluto. A crise que nós estamos passando, na minha opinião, que é a crise ética, é o desempoderamento das pontas. Hoje, eu rejeito o conceito esquerda e direita. O meu conceito que eu trabalho é centralismo e descentralismo. Quem quer defender o descentralismo, o empoderamento das pessoas, que as pessoas tenham mais poder de decisão, mais poder de tomada de decisão, para evitar que o centro ganhe hipocrisia, para evitar que o centro ganhe poder absoluto e passe a ser o rabo balançando o cachorro e não o cachorro balançando o rabo. Então, na minha opinião, a taxa de ética e de valores ela vai tender a cair porque o centro vai ficando com poder mais absoluto. Não é uma questão de que o centro quis fazer isso. É assim que funciona quando você sai de 1 para 7 bilhões de pessoas. Porque esse crescimento de 1 para 7, nós já vivemos esse crescimento isoladamente em algumas regiões. E aí aquela civilização entrou em colapso. É a primeira vez, como diz o Lula, nesta humanidade, né?
É a primeira vez nesta humanidade que nós temos esse pico demográfico. E isso mostra pra gente o que significa. O século passado foi um século tão violento por causa exatamente de centralizadores brigando para continuar na centralização. Todos são centralizadores, né? Então a gente agora começa o movimento da descentralização. A sua segunda pergunta qual foi? Quando se perde o centro ao risco da anarquia. Bem, e a gente não podia abrir mão do centro. Eu concordo. O século passado, nós não podíamos abrir mão do centro. Foi essa crise que a gente viveu. Vou te dar o exemplo aí do táxi que eu acabei de pegar. Como é que funciona esse modelo, que ele é muito mais sofisticado. E como é que eu posso abrir mão do centro? Eu não posso abrir mão do centro, que eu digo o seguinte, ou eu continuo sendo zebra, e eu vou viver as crises da zebra, ou eu viro formiga e vou trabalhar com a comunicação das formigas. Como é que funciona a comunicação das formigas? E como é que eu posso evitar que seja a casa da mãe Joana 3.0? Eu vou no Uber, pego lá o taxista do Uber, que eles dizem até que não são taxistas, são motoristas privados. Eu vou lá. Não gostei do taxista. 2 estrelinhas para ele. No momento que eu dou estrelinha, olha só, eu não estou fazendo um movimento sonoro. Presta atenção. Eu não sou mais sonoro. Eu estou dando um rastro para ele. Eu estou colando nele estrelinhas. Sabe quantas estrelinhas o cara do Uber tem que ter para continuar sendo Uber? 4,6 em 5. Quem que está fiscalizando esse motorista? O consumidor. Eu não preciso do líder alfa no mundo das formigas. É muito mais eficaz esse modelo do que o modelo anterior da cooperativa de táxi. Por quê? Olha aí como é que começa o problema ético. Eu ligo para a cooperativa. O Joãozinho não me tratou bem no táxi. Já tenho a dificuldade de ligar, sonoro. Que eu tenho que ligar ou mandar um e-mail. O e-mail é palavra sonora escrita ou som telefone. Aí o cara recebe. Só que o Joãozinho que eu estou reclamando é eleitor dele e a eleição da cooperativa é mês que vem. Eu não vou queimar o Joãozinho por causa de um passageiro mané que está me ligando, não tem o que fazer. Deve ser aposentado. Então o que eu faço? Eu passo a mão na cabeça do Joãozinho. Então, o que eu digo é o seguinte, para que você possa viver de maneira consistente no mundo das formigas, você tem que ter uma plataforma digital colaborativa, essa plataforma tem que ter um algoritmo, e esse algoritmo tem que ser atualizado o tempo todo para garantir que esta possibilidade seja feita. Não é assim, galera, agora virou o mundo das formigas, todo mundo bota uma roupinha de formiga e sai todo mundo dizendo que é formiga na rua e está funcionando. Não é isso. É um movimento tecnocultural. Quando eu chego para as empresas, os meus clientes, eu digo, criamos, e eu estou fazendo isso aqui na prefeitura, criamos um laboratório separado. Eu vou dar um exemplo para vocês, como é que o mundo da manada está matando gente. Na Ilha do Governador, aqui no Rio, que é lá para esse lado aqui, ó, um ônibus caiu do viaduto, morreram 10 pessoas. O passageiro brigou com o motorista já tinha um histórico de irritação. Ficaram um brigando com o outro, o motorista vacilou, caiu, o ônibus caiu assim, 10 pessoas morreram. Quantos fiscais temos no Rio de Janeiro para fiscalizar ônibus? 40. Quantos ônibus? 9.000. Aí a pergunta que você vai fazer, como é que resolve o problema? Tradicionalmente, bota mais 400 fiscais. Só que são 9.000 ônibus. Como é que resolve esse problema? Crise da manada. Numa cidade de 9.000 ônibus circulando. Como é que a gente está pensando em resolver o problema? Mete um celular na mão do passageiro. Coloca um chip no ônibus.
Então eu sei se esse cara está furando sinal ou não através do chip, eu sei se esse cara está ou não correndo além do que ele deveria, eu tenho um chip para saber quantas pessoas estão no ônibus, se o ônibus está lotado ou não, tudo vem para a plataforma. E aí eu coloco o passageiro para me dizer, esse cara é mal educado? Ele freia muito? O freio, de repente, eu posso até botar um chip. Mas eu posso dizer, tem barata no ônibus? Isso o chip não vai me dizer. O estofado está com problema? O chip não vai me dizer. Esse cara não parou para uma senhora dentro no ponto? Ele xingou alguém dentro do ponto? Então você vai ter o passageiro dizendo, então você não precisa sair dos 40 fiscais. Os 40 fiscais passam a ser 40 gestores de uma plataforma que vai ver na cidade dos 9.000 ônibus quais são os motoristas que não devem estar dirigindo. E aquele motorista que estava dirigindo na Ilha do Governador, talvez a gente tivesse impedido que ele pegasse o ônibus no dia que ele pegou. E talvez a gente tivesse evitado 10 vidas. Isso Como é que fica isso na questão de uma instituição hierárquica por tradição e também por fé? Vai entrar em crise. Bota um chip. É o único jeito. Ela vai entrar em crise, quer dizer, o problema que vai acontecer, quer dizer, a macrocultura, aí que eu acho o seguinte, vai ter que haver uma revisão do que é fundamental. Né? O que é o fundamental? Porque tem algo aí de espiritual que é o fundamental, é isso que vocês têm que se agarrar. Isso aí, com licença, eu aplaudi, eu não fui acompanhado. Esse sistema, então, esse caminho para nós que estamos, não é a desumanização da sociedade, porque nós, enquanto sacerdotes, nós caminhamos para nos comunicar cada vez mais com a proximidade, de estar próximo do outro, de conhecer o outro, de tocar como Cristo nos ensinou. Então essa comunicação é uma comunicação que, teoricamente, não estou afirmando, nos afastará cada vez mais uns dos outros, nos desumanizará. Nós estaremos como juízes da sociedade. Claro que estamos caminhando para isso, não tenha dúvida disso, mas nós seremos juízes. A todo momento, nós estaremos caminhando enquanto juízes. Estaremos a todo momento apontando para dizer que você é o certo ou errado, e como juiz da sociedade, eu determinarei quem deverá ser preso ou não. De certo modo, isso já acontece. Mas este caminho, o senhor acha que nós estamos preparados, essa sociedade hoje, e o relativismo que nós vivemos hoje? O senhor acha que nós estamos preparados para este modelo Uber na sociedade, onde nós nos afastaremos cada vez mais uns dos outros, seremos cada vez mais individualistas, porque assim já o somos, e será uma sociedade totalmente desumanizada e afastadas um do outro. Estou falando aqui enquanto aquela questão que o rapaz acabou de colocar. Somos uma instituição onde nós somos convidados a nos aproximar e a não julgar. Mas é um questionamento, não é uma crítica, é apenas um comentário. Não, eu acho ótimo. Deixa eu te falar, eu acho ótima essa discussão, porque eu vou te dizer como é que eu penso sobre isso. Posso fazer um junto aqui? Claro. Eu tenho comigo que a crise política que o Brasil tem hoje é porque nós não estávamos preparados para a abertura democrática, para a democracia, coisa parecida. Pegando o gancho que o colega falou ali agora, né? Hoje no Brasil, cada vez mais aparecem questões de a população fazendo justiça. Né? Enquanto o povo está preparado para essa abertura, ou será que nós vamos nos transformar em juízes e fazer justiça com a própria sociedade? Se a população que renega o táxi, ela para o mesmo tempo tem que dar morte a alguém. Não, olha só, vamos. O cara dá uma estrelinha pro motorista de ônibus que não parou no ponto, não é matar o motorista. Pode dar um tiro também. Não, hoje ele pode fazer isso, independente da tecnologia. Então, deixa eu só colocar algumas questões que eu acho que são importantes. E eu acho que é importante vocês falarem, colocar essas questões. Eu vou dar um exemplo para vocês, como é que não há uma desumanização, ao contrário. Eu em sala de aula, olha só como é que a coisa é engraçada. Eu em sala de aula não permito que meus alunos usem equipamentos eletrônicos.
Eu faço uma roda e a gente conversa. E eu digo para eles, se vocês usarem os equipamentos eletrônicos, nós não vamos conversar. Então, no momento que eles saem da sala de aula, se eu não usar os equipamentos eletrônicos, eu não vou mais conversar com eles. Aí eu vou usar os equipamentos eletrônicos para continuar conversando. Sabe qual é a grande crise que eu tenho com os meus alunos? Os meus alunos, infelizmente, perderam a capacidade de comunicação. Sabe por que eles perderam a capacidade de comunicação? Porque eles acham que são donos da verdade. E sabe por que eles acham que são donos da verdade? Porque eles não conseguem perceber que eles percebem coisas e não veem a realidade diretamente. Quem não consegue ver, quem acha que vê a realidade diretamente, o outro atrapalha a sua percepção. Porque se eu sei que eu tenho uma certeza provisória, eu vou perguntar, você está vendo esse cidadão aqui? Me ajuda, porque eu sei que você vai me contribuir com a minha percepção. Eu quero conversar com você, porque você está agregando percepção. Esta crise da comunicação é uma crise do século passado, é uma crise da centralização do século passado, em função, na minha avaliação, do aumento demográfico. Em que a gente tem uma mídia de rádio e televisão que massificou e abaixou a diversidade das pessoas. Então, quando a gente fala da humanização, eu quero dizer uma coisa para vocês que é o seguinte: o ser humano, ele só é humano se ele for tecnológico. Pode parecer estranho isso, mas aonde você tiver humano, tem que ter tecnologia. Nós somos uma espécie tecnológica. E quando a gente usa a tecnologia, a gente começa a dizer, nós não somos humanos porque estamos usando tecnologia. Eu vou dizer o contrário. Se nós não usarmos as tecnologias, nós vamos nos desumanizar. Só que existem momentos de usar a tecnologia e momentos de não usar a tecnologia. Nós não podemos ser tecnofóbicos. O que está acontecendo hoje é que nós somos formigas e nós não temos capacidade para sair do ambiente das formigas. Quando a gente está falando, vocês estão transportando, quando a pessoa está fazendo um transporte indevido, em que eu digo que você dá uma estrelinha para o motorista de ônibus, de baixo para cima, você está melhorando a qualidade do transporte coletivo das cidades. O algoritmo, inclusive, vai ver se a amante do motorista, por algum motivo, quiser prejudicar o motorista, tem que tirar as estrelinhas que são completamente fora da curva. Então, a ideia de que quando você vai de baixo para cima fazer as avaliações, não significa que você estará criando a justiça pelas próprias mãos. Há um algoritmo que vai avaliar e hoje você tem um péssimo serviço de transporte. Não tem condições de contratar mais fiscais e se você não tiver uma plataforma digital colaborativa, você não vai resolver a qualidade do transporte. Professor, nós Agora só um minutinho. Só o Padre Cássio agora fala um minuto e logo depois vamos para o intervalo. Depois retornamos com a conferência e as perguntas que precisam ser feitas ainda desse tema. Bom? Se for da Uber e da estrelinha, no Reino Unido a Uber foi banida. Se não estou enganado. Como você explica isso? Eles estão progressistas, ao mesmo tempo tão individualista e o Uber não funciona lá. Olha só. Não sei se vocês sabem, e eu sempre trabalho com a história. Quando o livro impresso chegou, ele foi proibido em vários países. A gente acha assim, chegou o livro impresso, que coisa boa, todo mundo vai começar a ler, etc. Tal. Vários países proibiram o livro impresso. Várias pessoas diziam o seguinte, não se pode colocar a palavra de Deus num livro e sair distribuindo. Pessoas proibiram. A resistência é natural que vai acontecer. Agora, a questão é o seguinte, o que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas? Se a gente não implantar tecnologias
que permitam empoderar o cidadão com essas tecnologias, para fiscalizar as organizações que estão fortemente corporativas e pouco preocupadas com o cidadão, nós não sairemos da atual crise. Como nós vamos... Por exemplo, você chega num posto de saúde, tem médico? Não tem. Ah, não tem médico. O que o cidadão faz? Se ele tivesse a possibilidade de você tivesse aplicativos para você poder dizer tal médico não está, e você tivesse um secretário de saúde que pudesse ter toda uma tela com todas as informações vindas de baixo para cima, você teria o cidadão muito mais interferindo na saúde do que você tem hoje. Isso é tecnologia, isso é formiga, isso é mundo 3.0. Então, o Uber talvez seja proibido no Rio, talvez seja proibido em São Paulo, talvez seja proibido aqui, talvez seja proibido ali, né? Mas depois que você começa um movimento e essas alternativas surgem, amanhã vai aparecer um outro modelo, vai aparecer uma outra coisa e aquilo vai avançar. O que eu quero dizer para vocês é, quando a gente tem uma ideia do ser humano, e é engraçado isso, eu também passei por essa fase, a gente acha o seguinte, tecnologia desumaniza. Eu digo ao contrário, sem tecnologia nós estamos desumanizados. Professor, quando a tecnologia é utilizada para julgar, nós vivemos em uma sociedade preconceituosa e racista. Se a tecnologia for usada para julgar, eu acho que nós não estamos preparados. Por que a sociedade, especialmente aqui no Rio de Janeiro, ela é contrária a este modelo Uber? Não é a sociedade, são os taxistas. Que, de certo modo, está avançando para a sociedade, que nós estamos vendo grandes manifestações no Rio de Janeiro contra este modelo Uber. Ó, tem uma piada aqui, só pra gente não... Tem uma piada que é o seguinte, o Taxi Beat apareceu dando estrelinha nos motoristas. Aí tem a questão cultural que o algoritmo tem que saber tratar. E eu concordo com você que isso tudo é uma questão cultural que tem que ser vista. O cara falou assim pro motorista, eu não vou lhe dar 5 estrelas não. Aí o motorista, mas você não gostou do meu carro? Não, seu carro é ótimo. Mas o senhor não gostou da minha direção? Você acha que eu dirigi? Não, você dirigiu muito bem, parabéns. Eu peguei um trajeto a maior na sua casa? Não. Tá tudo certo. Mas por que você não vai me dar 5 estrelinhas? Você acha que um vascaíno vai dar uma estrelinha para um flamenguista? Ok, então agradecemos ao professor Carlos Nepomuceno. Vamos ao nosso intervalo e depois nós retornamos. Olha, sou flamenguista.